18, né? O primeiro ponto aqui que eu vou trazer de comentário é acerca da justiça e paciência de Deus, e, em contrapartida, a responsabilidade humana e a iniquidade dos homens, né? Quando a gente lê Gênesis capítulo 18, é muito interessante como tudo acontece, né? Deus, ele diz que ele recebe o clamor contra Sodoma e Gomorra por causa da maldade que existia ali. E aí, mais à frente, ele fala que vai destruir, né? Vai trazer o juízo sobre aquele lugar. E provavelmente pensando no sobrinho dele, Abraão, intercede pelos moradores de Sodoma, né? Onde Ló estava. E aí a gente tem essa passagem que a gente fez a leitura no começo, né? Que até eu acho engraçado, porque parece uma criança conversando com o pai. Pai, a gente pode comprar sorvete? Aí ele diz, não, agora não. E agora? E ele vai reduzindo, né, o número lá. Ah, se tiver 10 justos, o Senhor ainda destrói a cidade. Ele diz, não, em amor aos 10 eu não destruo, não. Não está escrito, né, mas eu fico pensando assim, rapaz, e se ele diminuísse para 5? E se ele diminuísse mais um pouquinho? Entendeu? Então a gente vê como Deus ele é paciente, né? E ele espera a medida da iniquidade para poder trazer o juízo de forma justa sobre aquele povo, aquele lugar, né? Então, o homem, ele é totalmente responsável por aquele mal que ele está causando, né? E no caso dos sodomitas, né? Eles eram homens iníquos. Então não era só uma questão de pecado, era uma questão de prática do pecado de forma recorrente e sem culpa. Então eles não tinham a menor consciência de que aquilo que eles estavam fazendo era pecaminoso, ou então era maldoso, né? Eles viviam naquela prática com as suas consciências cauterizadas. Então a gente vai para a parte de intercessão de Abraão. E a gente vê como é desproporcional o valor do justo. Porque uma cidade inteira seria poupada por causa de 10. É um número muito pequeno em relação a uma cidade, a gente não sabe exatamente quantos habitantes teriam, né? Mas na casa dos milhares de habitantes, 10 seria o suficiente para poupar aquela cidade do juízo de Deus, né? E aí a gente levanta a seguinte pergunta: qual era de fato o pecado de Sodoma para que a cidade fosse receber sobre si um juízo divino, né? Alguém quer dar um palpite? O problema era mais sexual, né? Um problema de sexo. Sexual. Sexual, problema do relacionamento do homem com homem, mulher com mulher, era desse jeito em Sodoma. Era desse, ele não tinha controle sobre isso, não. Mais alguém quer? Libertinagem. Mais alguém? Alguma contribuição? Beleza. Só encaixar aqui. De fato, né, a libertinagem, a imoralidade sexual, homossexualidade, ela estava presente, mas essa não é a causa. Faz parte do problema, mas não é o problema em si, né? Quando a gente faz a leitura de Ezequiel 16, verso 48, tem uma passagem interessante, né? Nesse capítulo de Ezequiel, Deus está dizendo que Jerusalém é parecido com as cidades pecadoras. Então ele está fazendo um comparativo de Jerusalém com as cidades pecadoras, entre elas Sodoma. Ele diz, olha, Sodoma era uma cidade em que eles não recebiam os viajantes, eles não eram hospitaleiros. E eles também não cuidavam dos pobres. Isso aí é uma parte do problema dos sodomitas. Eles eram egoístas. Eles não cuidavam dos pobres, não recebiam viajantes. E a gente tem um exemplo, inclusive, em Gênesis, né? Então, quando em Gênesis 18, os dois anjos vão se abrigar na casa de Ló, isso aí já é o anoitecer. No final da tarde, início da noite. Pouco tempo que eles entram, na própria noite, os moradores de Sodoma, jovens e velhos, vão lá bater na porta de Ló. Ei, bote para fora os caras aí, que a gente quer abusar sexualmente deles. Para você ver como era a coisa, né? Então, o cara é um viajante. Eles não sabiam quem era, né? Não sabia que era anjo, nem Ló sabia. Era um viajante. O cara tá cansado, tá com fome. Não quero saber, bota o cara para fora aí. Né? Eu nem vou entrar no mérito ainda da resposta de Ló. Né? Mais pra frente a gente comenta disso aí. É outro absurdo.
E na segunda carta de Pedro ele é chamado de justo. É interessante que na segunda carta de Pedro ele é chamado de justo, né? Ele é colocado na condição de justo. Mas aí a gente precisa fazer um esforço aqui para entender que justo é esse, né? O que eu diria é o seguinte, que comparativamente, né, com os sodomitas, Ló ele não tinha cedido aos hábitos de Sodoma. Então ele não participava daqueles atos sexuais em grupo, né, que eles participavam, e também ele demonstrou que ele se importava com o próximo. Então ele recebeu o viajante. Existe uma cultura muito forte na antiguidade de receber o viajante. É uma questão de honra, é uma questão moral, né? E essa questão moral foi tão forte para Ló que deu um problema na cabeça dele. Ele ofereceu as filhas dele. Não pega os caras não. Pega minhas filhas aqui e ofereceu as filhas, né? Graças a Deus não aconteceu nada. E aí a gente vê essa questão do pecado de Sodoma como sendo um conjunto de problemas. Não só a homossexualidade, mas a homossexualidade também, né? Então, eu me recordo de um livro que eu li, de Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, grande pregador do século XIX, inglês, e ele escreveu um livro chamado Ego Restaurado, e nesse livro ele fala sobre a contraposição do amor e o ego. O ego ele está no extremo oposto do amor, porque o amor, se possível for, se necessário for, faz com que você abra mão de direitos e liberdades em função do outro. É isso que o amor faz. E se a gente quiser aprofundar mais um pouco, a gente abre 1 Coríntios 13 e vê todas as características do amor, né? E em contraponto, em contraposição a isso, nós temos o ego. Então o ego, se for possível, fará com que você tire direitos e liberdades do próximo para um favorecimento próprio, né? E aqui é justamente o que a gente encontra na figura dos sodomitas. Eles são extremamente egoístas, né? E aí eu vou trazer uma não é característica, é uma observação, agora faltou o nome, né? Mas uma curiosidade, pronto. Eu vou trazer uma curiosidade em relação a esse lugar, né, de Sodoma nos dias de hoje. Existem muitos trabalhos aí feitos por arqueólogos, né? E existe um sítio arqueológico que é Tel El Hammam, que fica na Jordânia, e fica no Jordão. E aí, esse é um dos sítios que se estuda para tentar localizar Sodoma. E os demais sítios, eles circundam esse espaço, né? E aí um grande candidato, pelos próprios relatos bíblicos, né, de cidades vizinhas e tudo, é essa área de Tel El Hammam. E aí nessa área é interessante que tem um arqueólogo brasileiro muito famoso, que é Rodrigo Silva. Vou falar agora sobre isso, Marcos. Que eu também vi um documentário dele no YouTube falando sobre isso lá, onde era localizado geograficamente o território de Sodoma e Gomorra, né? Isso. E ficava num lugar bem, assim, bem remoto, bem distante. É como se fosse uma cidade isolada, ficasse distante de todos. E ele explicava bem como que ela foi destruída e os resquícios que ficaram da cidade que até hoje estão lá ainda. Dizem os arqueólogos, né? Então a cidade, ela realmente ficou toda destruída. É uma cidade inabitada e inabitável. É uma cidade que o solo não é fértil. Até hoje não se construiu nada. Não se construiu nada porque não faz sentido. Não tem como ter sobrevivência nesse lugar, né? E uma coisa que me chama muita atenção, eu já assisti outros vídeos de outro pessoal que foi lá, né? Tem um arqueólogo muito famoso dos Estados Unidos, também que gravou vídeo lá, falando de lá, e tem um canal no YouTube que é Mundo Infindo, que é um casal que viaja e eles passaram por lá. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, nesse lugar que ele está disputando aí essa posição de a verdadeira Sodoma, né? Esse lugar ele é cheio de música, tem muita música. Então mais um ponto aí para você não habitar ali. Existem povoados próximos, em regiões próximas, mas ali não existe nada, né? As pedras lá são derretidas, as rochas são derretidas. O que, né, a gente consegue fazer uma ponta com um relato bíblico,
da destruição. A gente tem, no caso das descobertas arqueológicas, né, os tijolos eles foram pulverizados. Então a gente tem realmente relatos ali dos próprios arqueólogos de que aquela região ela foi destruída. E quando eu pensei, hoje eu estava meditando aqui, né, eu pensei, caramba, essa região ela é uma região que é repleta de mosca, né? Aí eu lembrei de uma situação. Tem um livro que se chama O Senhor das Moscas, e conta a história lá de uns meninos pré-adolescentes, 12, 13 anos, que sobreviveram à queda de um avião e pousaram numa ilha. E aí esse livro ele relata, é bem naturalista, relata muito como o coração do homem é de fato mau, né? E aparece uma entidade nesse livro, que é uma entidade toda coberta por moscas. E aí no Antigo Testamento existe um deus filisteu chamado Baal Zebul, que significa o Senhor da Zona Celestial. Só que os hebreus, conhecendo essa entidade e sabendo que os filisteus a adoravam, eles disseram negativo. Isso aí não é o Senhor da Zona Celestial. Isso aí é Baal Zebub, que significa o Senhor das Moscas. Então eles desceram o nível da entidade, né, para o Senhor das Moscas. E aí a gente tem relato, né, nos evangelhos de Beelzebul sendo considerado o príncipe dos demônios, né? E é interessante a gente fazer essa ponte de um lugar que Deus lançou sobre ele o seu juízo, e nós temos essa característica aqui que está atrelada ao príncipe dos demônios Beelzebul, né? Um lugar repleto, infestado de moscas. E eu queria fazer uma leiturazinha, só para colaborar com isso aqui que eu disse, de Sofonias 2:9. Eu vou abrir aqui rapidinho. Sofonias 2:9. Diz o seguinte: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos de Israel, Moabe será como Sodoma. Aí eu vou pular para a parte que ele vai falar de Gomorra também, né? E como é Sodoma? Poços de sal e desolação perpétua. Isso aqui é Sodoma. Então a gente vê que o relato bíblico está de acordo com a realidade que nós temos hoje da região que seria Sodoma, né? E todas as regiões em volta têm as mesmas características, né? Todos os sítios que circundam aquele espaço, eles têm as mesmas características. É por isso, justamente, que eles estão disputando o título, né? O solo está encharcado de enxofre. Sim, também, verdade. Isso aí é mais um relato arqueológico do solo encharcado de enxofre. E, por último, tem a questão lá que eu tinha pulado no começo, né, que é a questão das filhas de Ló. Como é que pode Ló ser chamado de justo e fazer uma atrocidade daquelas de oferecer as próprias filhas em troco da proteção dos viajantes, né? Mas a Bíblia diz também que Ló foi poupado por causa de Abraão. Simplesmente, por amor de Deus a Abraão, Ló foi poupado. A Bíblia fala sobre isso. Quer ver, irmão, ler depois que A questão é ser dada essa titularidade a Ló de justo. Pode falar. O Carlos, eu acredito que o problema de Ló, na realidade, né, ele até foi considerado justo por Pedro, e depois a gente tem esses relatos. Eu acho que era mais o problema do consentimento, né, do comodismo. Ele sabia de todos os problemas da cidade de Sodoma, de Gomorra, mas mesmo assim permanecia lá e colocava a sua família naquelas condições. Tanto que Ló, ele chega na cidade, ele não era casado, então muito provavelmente ele casou com uma mulher de lá. Então, assim, as suas filhas também eram sodomitas. Então ele tinha entranhado, eram casados com os caras de lá. Então, assim, eu acho que o grande problema de Ló era o consentimento de toda a situação, que isso reflete muito nos dias atuais. Às vezes a gente até não concorda, mas a gente também não faz nada, vive naquela situação. Neutra, né? E é interessante, rapaz, por que ele escolheu morar logo lá, hein? Ele tá em um lugar que eu não pisava nunca, passava bem longe disso aí. E aí, uma coisa que eu penso também, é que, colaborando aí com o pensamento do irmão, é que por eles morarem nesse lugar, eles sofriam uma forte influência, né, da cultura sodomita. Então, acaba que os problemas da cidade, apesar de
ter ciência, né, Ló ter ciência dos problemas da cidade, ele acabava assim entendendo aquilo como algo comum, talvez não normal, mas comum, e aquilo ali internamente foi se normalizando, né? E assim, a gente ainda não chegou no período da lei, então essas questões culturais, né, ainda estavam sendo moldadas até chegar à lei e se tornar algo mais rígido em relação ao comportamento, né? Mas a gente percebe também que as próprias filhas de Ló, elas também foram influenciadas, né? Então, quando eles saem de lá, elas embebedam o pai e elas têm relações com o próprio pai, né? E aí, posteriormente, é que isso vai ser tratado e vai ser posto como um pecado, um crime, e a gente vai ter uma mudança nessa situação, nesse cenário.